Para a igreja, pregador dessa noite. Amém. Desculpe, irmã, eu sou. Minha voz é bem alta. Tomou um susto. Vamos nos curvar essa noite, orar, pedir ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa noite por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Momento agora, Deus, de ouvirmos a Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Essa palavra, Deus, ela tem poder para transformar as nossas vidas, ó Pai. Nessa noite, nessa hora, te pedimos, ó Deus, pela vida do pastor Jorge. Pai, que o Senhor use o seu filho conforme o Senhor quer, ó Pai. Que essa palavra, Deus, que será ministrada, Pai, que o Senhor venha, Pai, colocá-la em nossos corações, ó Pai, e possamos, ó Pai, sair por essas portas transformados, ó Pai, pelo poder que há na Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Essa palavra, ela tem poder para libertar, para curar, transformar vidas, ó Pai. Possamos, ó Deus, guardar essa palavra em nosso coração, Deus, para que nós não venhamos a pecar, ó Pai, contra o Senhor, Pai. Que essa palavra, ela possa permanecer viva. Toma o pastor Jorge nessa noite, ó Pai. Toma essa palavra. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar, ó Pai, a nossos corações nessa noite, ó Pai. E aplicar em nossos corações essa palavra que o Seu Filho preparou, Pai. É assim no nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus, amada igreja, boa noite. Amém. Bom estarmos juntos nessa noite. Que bom que você veio. Eu tenho certeza que você está aí no seu coração dizendo que bom que eu estou aqui. E que bom que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Antes de compartilharmos a palavra, nessa noite tão belíssima, tão maravilhosa, que já temos sentido a presença do Senhor, já temos louvado o Senhor, e é uma noite feliz também, penso que para a igreja, porque nessa noite estaremos recebendo mais um irmão, amém? E eu quero convidar aqui o nosso querido irmão Fabrício dos Santos Silva. Louvado seja Deus, nosso irmão Fabrício. Deixa eu relembrar os irmãos. Fabrício, 24 anos, esse jovem, casado com a Kailane, pai do Fabrício Júnior. Não sei se os irmãos se lembram, no dia 22 de dezembro de 2024, quando a oportunidade, estávamos aqui restaurando a vida da Kailane, e estava aqui a Kailane, o Fabrício e o Fabrício Júnior. E eu disse, olha, nosso amado irmão, né, é membro da Igreja Batista Aliança, lá em Japeri, né, o pai dele é um pastor, porque é pai e pastor, né, e ele congrega lá, mas ele está residindo em Conrado e vai estar aqui conosco. E eu disse isso à igreja, olha, sem nenhuma pressão, nós já conversamos, as coisas precisam ser feitas segundo a vontade e a direção de Deus. E isso foi 22 de dezembro de 2022. Há algumas semanas, conversei com o Fabrício, ele pediu um gabinete, nós pudemos conversar. Domingo passado também conversamos com o conselho e, para a nossa alegria, o nosso irmão Fabrício conversou com o pai dele, conversou lá na igreja Batista Nova Aliança, né? E ele sentiu o desejo de estar congregando como membro aqui nessa igreja. Amém? Louvado seja Deus por isso. Ele está em paz, saiu lá em paz, não está em disciplina, em nada. Só que, né, Deus tem conduzido a vida dele a estar aqui conosco. Então nós já conversamos, o conselho já aprovou, e nessa noite nós vamos tornar isso oficial. E para tornar oficial, Fabrício, algumas perguntas que são constitucionais, que essas perguntas sempre regem as igrejas reformadas, né? A igreja presbiteriana trabalha com essas perguntas para poder estar recebendo um membro da igreja, um novo membro. Primeira pergunta, Fabrício, você vê Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Amém. Fabrício, você reconhece a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática? Sim.
Fabrício, você aceita a doutrina e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil e se compromete a viver em conformidade com os seus princípios enquanto essa igreja estiver de acordo com a palavra de Deus? Sim. Bem. Quarta pergunta, são só 50. Você promete ser fiel na participação nos cultos, na vida comunitária da igreja e no sustento da obra do Senhor? Sim. Fabrício, última pergunta. Você deseja servir ao Senhor com seus dons e talentos, contribuindo para o crescimento da igreja para a glória de Deus? Sim. Sim, com muita alegria. Amém. Deus. Amada igreja presbiteriana de Conrado, vocês recebem esse amado irmão com o compromisso de ajudá-lo. Aqui na igreja, embora já frequenta já há algum tempo, mas ele é novo aqui. Então nós estamos aqui na comunidade, vocês se comprometem a acompanhar o nosso irmão, bem como a sua família, ajudá-lo, encorajá-lo, para que aqui seja um ambiente confortável, um ambiente agradável, que ele possa com alegria servir ao Senhor. Aqueles que concordam, digam amém. Amém. Vamos colocar de pé o Fabrício, então, em nome de Jesus. Senhor, que alegria nessa noite nós temos poder estar recebendo o Fabrício. Entendemos, ó Deus, que tudo acontece segundo o teu querer. Entendemos, ó Deus, que é o teu Espírito Santo que nos conduz e que nos move. A obra é tua e o teu servo Fabrício está disponível em tuas mãos. Ele foi bênção e será sempre bênção na Igreja Batista, da qual ele fez parte. Mas aprova o Senhor nesse momento que ele estivesse caminhando conosco. Para nós, ó Deus, é uma alegria. E o nosso desejo é que o Senhor continue abençoando a vida dele, bem como da sua esposa e do seu filho, para que eles possam, ó Deus, a cada dia frutificar para o teu reino. Que o Fabrício possa ser, ó Deus, uma bênção para essa igreja. Que essa igreja possa ser uma bênção para o Fabrício. E que nós, todos juntos, como um só corpo, possamos com fidelidade, compromisso, com unidade, estarmos, ó Deus, cumprindo o teu ID, fazendo o teu querer. Muito obrigado. Que essa jornada aqui do Fabrício, aqui conosco, seja um tempo de crescimento, seja um tempo de renovação, que o Senhor dia a dia venha acrescentando e abençoando a vida do teu filho. Nós nessa noite o recebemos com alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diga amém. E agora são as primeiras palavras como membro da Igreja Presbiteriana de Conrado. Boa noite a todos. É motivo de muita alegria estar congregando agora oficialmente com os irmãos. Eu já tenho um bom tempo vindo aqui como visitante, mas o momento chegou, assumiu uma responsabilidade. Não era os nossos planos estar por aqui, mas aprove Deus que não é o nosso plano, mas o plano de Deus, a vontade de Deus. Agradeço aos irmãos sempre pelo apoio que os irmãos teve por mim, pela minha família, o carinho, a recepção de todos. E agora vamos servir juntos para a glória de Deus. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Amém, querido? Você pode se assentar. Que alegria! Eu quero que você continue com essa alegria no seu coração. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Abra o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 9. Gênesis 3, 9. Eu vou também, não está aqui no projetor, mas eu vou ler do 8 ao 10. Tá? Gênesis 3, do 8 até o 10. Primeiro livro da Bíblia, bem fácil de você localizar. Gênesis 3, a partir do 8 até o versículo 10, diz assim:
quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Essa passagem bíblica trata da história de Adão. Após Deus criar o homem no jardim, no Éden, Deus fez o homem, criou o homem, posteriormente fez a mulher, e os dois viviam ali numa realidade completamente diferente do que nós podemos perceber hoje. Eles eram santos diante do Senhor, eles viviam em harmonia, eles desfrutavam de uma intimidade com Deus que nós só saberemos como é o dia que estivermos na glória. Adão e Eva tiveram o privilégio de gozar de uma intimidade com Deus notável. Deus dava atenção a Adão, Deus conversava com Adão todos os dias. Havia um momento, a Bíblia diz na viração do dia, então possivelmente por volta das 18 horas, onde Deus aparecia no jardim e Deus e Adão conversavam. Você já imaginou o que é isso? Deus conversava com Adão, Adão conversava com o seu Criador. A voz de Deus era comum aos ouvidos de Adão. Adão sabia quando Deus está chegando, Adão reconhecia a voz de Deus, e isso era comum e fazia parte do dia a dia de Adão. Os historiadores buscam algumas datas e tempo, mas nós não sabemos quanto tempo ao certo Adão e Eva viveram sem pecar, sem tocar no fruto. E em todo esse tempo que eles viveram, eles podiam contemplar e falar com Deus, e eles estavam acostumados a receber a visita, e a visita de quem? A visita de Deus. E Adão ali conversava. O detalhe que nos chama a atenção era a intimidade que Adão tinha com Deus. É notável na história que Deus sempre descia no Éden para conversar com Adão. Isso era comum, isso fazia parte do seu dia a dia. Adão estava acostumado, estava feliz por aqueles momentos. A voz de Deus ecoava no jardim. Deus aparecia, não sabemos como, mas era um momento que Adão tinha um encontro com o Senhor, e ali eles conversavam por algum tempo, que a Bíblia não relata, e isso aconteceu por incontáveis vezes. Esse momento de comunhão, de desfrutar da presença do Senhor. Mas no capítulo 3, na sua Bíblia vai estar ali, a queda do homem. No capítulo 3, essa história vai mudar. No capítulo 3, a partir do que Adão faz, a partir do pecado, a partir da desobediência, a partir do momento que Eva tomou o fruto e compartilhou com Adão, as coisas mudaram. A partir daquele momento, aquilo que era comum agora vai mudar. A partir daquele momento, aquilo que era uma rotina saudável, aquilo vai passar a mudar. No capítulo 3, versículo 9, a gente vê que Deus honrou o seu compromisso. Deus apareceu como sempre aparecia. Porque Deus não muda. Guarde isso. Mesmo o homem tendo pecado, mesmo Deus sabendo o que havia acontecido, Deus estava lá. Guarde isso.
Deus sempre vai estar na posição dele. Deus, ele é imutável. Deus não está sujeito às nossas fraquezas, aos nossos altos e baixos, aos nossos erros ou acertos. Deus, ele é Deus. E Deus, ele estava lá. E no capítulo 3, e é o título da nossa mensagem, no versículo 9, tem essa pergunta. Deus dizendo ao homem: onde está? Onde estás? Porque agora Adão não estava mais no lugar de costume. O texto que nós lemos diz que aconteceu algo com Adão, e ele justifica. Ele sim ouviu a voz de Deus, mas agora ele não tem prazer de ir até Deus. Sim, ele ouviu a voz de Deus, mas algo dentro dele mudou. Ele ouviu a voz de Deus, mas agora os sentimentos que passam a brotar dentro do coração de Adão não são mais os mesmos sentimentos antes da queda, que possivelmente era o sentimento de alegria, de prazer, de estar perto, de correr até Deus, de falar com Deus, de compartilhar com Deus. Mas agora não, ele ouve a voz de Deus no jardim. E agora ele toma consciência, ele tem consciência do estado que ele está, e ele reconhece que está nu. Só que antes ele já vivia nu. Só que agora algo mudou. A nossa vida também é assim. Às vezes a nossa vida muda. Às vezes acontecem coisas na nossa vida e ele mudou, e ele entendeu, percebeu que estava nu. E aí ele teve medo. A primeira sensação que Adão teve, ele até então nunca tinha tido medo. Mas agora ele ouve a voz de Deus, percebe a sua real situação, e agora dentro do seu coração brota-lhe um novo sentimento, o sentimento de medo. E juntamente com esse sentimento de medo, vem uma alternativa que ele cria, porque olha como o homem, ser humano é. Ele ouve a voz, ele sente medo e ele foge. E é por isso que Deus vai dizer: Adão, onde está? Eu quero que você preste atenção na nossa reflexão nessa noite, e que você tente mergulhar nesse texto. E eu quero considerar algumas coisas. O que mudou não foi a voz de Deus. A voz de Deus continuou sendo a mesma. Como eu disse e repito, Deus não muda. O que mudou não foi a voz de Deus, foi o posicionamento de Adão. Quem que muda? Sou eu, é você. Quem que muitas das vezes trocam a bênção pela maldição? Sou eu e você. Quem muitas das vezes fazem escolhas erradas? Sou eu e você. Não é culpa de Deus. Suas decepções não são culpas de Deus. Suas frustrações não é culpa de Deus. Suas feridas não são culpa de Deus. Seus medos não é culpa de Deus. As lutas que você está vivendo, isso não é culpa de Deus. Deus é o mesmo. Muitas das vezes o que acontece foi como aconteceu aqui. A voz de Deus continuou a mesma, mas o posicionamento de Adão foi outro. Antes a voz agradava, antes a voz de Deus lhe trazia prazer, antes a voz de Deus o chamava para perto. Agora a voz de Deus faz com que ele tenha medo. Agora a voz de Deus faz com que ele tenha consciência de quem ele é. Agora a voz de Deus o leva a fugir da presença de Deus. Você consegue entender isso como algo acontecia e estava tão bem? E agora esse mesmo Deus está falando com Adão. E Adão agora tem uma atitude completamente diferente. Deus não mudou. O posicionamento
posicionamento de Adão que mudou. Primeira coisa que eu quero destacar aqui para você nessa noite: cuidado com o seu posicionamento. Cuidado com as suas escolhas. Vê aí se você não está agindo segundo os impulsos do seu coração. Cuidado para você não estar alimentando em você sentimentos, situações que não tem nada a ver com Deus. E esse sentimento, essas coisas podem te afastar de Deus, podem te afastar da presença de Deus. Deus está no seu lugar, Deus continua reinando, Deus continua sendo soberano, mas muitas vezes nós saímos. Muitas vezes são as nossas escolhas. Nós já lemos e entendemos que o texto mostra que havia um período agradável de comunhão. Eu li esse texto e eu quero compartilhar com você Gênesis 2, de 15 a 21. Gênesis 2, de 15 a 21 mostra a comunhão, o nível de comunhão, o nível, podemos assim dizer, de parceria que havia entre Deus e Adão, entre Deus e o homem. Ouça apenas, eu vou ler para você. Estou lendo na NVT, nova versão transformadora. Olha só. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Ou seja, Deus o colocou lá para cultivar e plantar. Verso 16. Mas o Senhor Deus lhe ordenou como a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer esse fruto, com certeza morrerá. Verso 18. Mas Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude, que o complete. Na sua versão, farei uma adjuntora idônea. Então Deus está dizendo: olha, não, você está aqui. Pensa comigo. Olha, você pode comer, você pode se alimentar disso, você pode usufruir de tudo isso. Está aqui a terra para você plantar, os frutos que você vão colher. Então isso foi o que? Passado de Deus para Adão, em comunhão, em conversa. Adão, é certo que você só não pode tocar nessa árvore, nesse fruto. A Bíblia diz que Deus olha para Adão e Deus se preocupa com Adão. No versículo 18 vai dizer: olha, não é bom que você fique sozinho, eu farei alguém que te complete. Olha o cuidado de Deus. Eu fico imaginando Deus falando isso para Adão e Adão sem entender nada. Mas como assim? O que vai ser? Como será? Versículo 19: o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Olha a comunhão, você está entendendo isso? Deus fez os bichos, fez a girafa. E engraçado, os bichos têm cara desses nomes mesmo. Deus fez os animais selváticos e os outros, chamou Adão. Adão, vem cá. Você consegue imaginar esse momento? E Adão com Deus, e Deus dando autonomia para Adão. Olha, Adão, o que você quer chamar isso daqui? Isso aqui vai ser leão. Isso aqui vai ser girafa. Isso daqui vai ser cachorro. Enfim, era aquela comunhão e Deus apresentando: olha, Adão, e Deus olhando e vendo Adão ali, escolhendo o nome para cada um deles. Verso 20: deu nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu e a todos os animais selváticos ou selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então Adão está trabalhando, nominando as aves, nominando os répteis, nominando as feras, e Deus está ali acompanhando. Era uma vida de comunhão, era Deus ao lado dele. Olha que privilégio é isso. E Deus está olhando que cada animal tem o seu pai. Adão está sozinho e Deus se preocupa. E no versículo 21, então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas, fechou o espaço com carne, e dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e lhe trouxe ao homem.
Então Deus deu uma anestesia geral em Adão, tirou-lhe uma costela. Isso aconteceu só com Adão, tá, irmãos? Todos nós, uma nota aqui biológica, todos nós temos 12 pares de costela, tá? Pode contar aí, você tem 24 costelas, temos 12 pares, tá? No caso de Adão, para não ficar nenhum problema, Deus tirou, que isso é uma aplicação mesmo, para ter alguém que andasse ao lado dele, né, que fosse ajudadora dele. Tá? Porque alguém me perguntou, é verdade que os homens têm uma costela menos? Porque se Adão carinho, todo mundo que saiu daqui. Não, tá? Você tem 12 costelas aí. Então, Deus fez Adão adormecer, anestesia geral, tira-lhe uma costela, preenche com carne, olha o carinho, olha o cuidado, olha a comunhão. E depois eu acorda, deixa eu aqui sem ferir o texto, tapa o olho aí, Adão, agora abre. Uau! Aí a fala de Adão, essa verdadeiramente é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chama-se a varoa, porque do varão foi tirado, e Adão agora está feliz. Olha como Deus cuida, olha como Deus tem cuidado com o homem, olha a comunhão. Segundo a poesia do Cláudio Duarte, depois desse dia, muitos bichos ficou sem nome. Porque Adão agora só tinha olhos para Eva. Isso é o cuidado de Deus, a comunhão. A comunhão que Adão tinha com Deus. Mas, versículo 3, 9, o que mudou não foi a voz de Deus, e sim o posicionamento de Adão. Por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes, por tão pouco, a gente abre mão daquilo que deve ser o principal da nossa vida. Tem muitas pessoas, é lógico que talvez Adão não cresce, que seria isso mesmo, mas enfim, nós temos a história pronta, e nós podemos olhar a história hoje e ver os acertos e os erros e aplicar isso na nossa vida. Não é bom deixar a comunhão de Deus por qualquer outra coisa. Não é bom arriscar, não é bom viver perigosamente. Se Deus falou, ouça. Se Deus disse não toque, não toque. Se Deus disse não vá, não vá. A Bíblia diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, não podemos abrir mão, não devemos abrir mão da nossa comunhão com Deus. A voz de Deus não muda, sempre será a mesma. Malaquias 3:6 vai dizer, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor não muda. O que mudou nessa situação foi o lugar onde Adão estava, ou seja, o seu posicionamento. E é por isso que é a pergunta de Deus: Adão, onde você está? Ou seja, Adão não estava no mesmo lugar. Aqui, nesse texto, é um lugar geográfico, mas a aplicação para a nossa vida é: você está no lugar que Deus quer te encontrar? A reflexão para a nossa vida nessa noite é: você saiu da posição de onde Deus te colocou? Deus não vai mudar porque você mudou. Ele vai estar lá. Mas eu e você, para onde estamos indo? Nossas escolhas, nossas atitudes estão nos levando para perto ou para longe de Deus? A vida que estamos levando está nos aproximando de Deus ou nos afastando de Deus? Existe, não geograficamente, mas existe um lugar que nós precisamos estar, e esse lugar é na presença do Senhor, esse lugar é na sintonia de Deus, esse lugar é fazendo a vontade do Senhor, esse lugar é servindo ao Senhor, um lugar de comunhão, de cura, de restauração, de renovo. É nesse lugar que precisamos estar. E pelo motivo de Adão não estar mais no mesmo lugar, a voz de Deus que agradava, agora causou-lhe incômodo. E Adão precisa se esconder. Ele sentiu vergonha, ele sentiu medo, porque estava nu.
Antes ele já estava, mas agora com o pecado ele tem consciência disso e ele quer se esconder. Agora a voz de Deus lhe incomoda. Sabia que quando a pessoa não está alinhado com o Senhor, ele não quer ouvir. Com todo respeito, isso que eu vou te falar agora, com muito respeito, porque a gente não consegue saber o que passa no coração de alguém. Tá? Então a gente tem que ter muito respeito ao tocar nisso. Mas algumas pessoas que às vezes a gente fala que está desviado, você vai falar para Deus, já viu como é mais difícil? A pessoa não quer ouvir. Não quer ouvir os argumentos, não quer ouvir, não, já sei, tá? Porque a palavra de Deus, a voz de Deus, que antes dava prazer, agora confronta, agora incomoda, e a pessoa não quer ouvir isso. É isso que está acontecendo com Adão. Ele muda o seu posicionamento, e Adão e Deus está dizendo onde está. E quando Deus diz onde está, é importante você entender isso. Quando Deus pergunta para Adão, onde estás? Não é porque Deus desconhecia a localização de Adão, mas porque queria levar Adão a uma consciência de sua mudança de posição espiritual. Quando Deus está perguntando, e Deus está perguntando a nós essa noite, amém, queridos? Onde você está? Deus não está perdido, Ele sabe exatamente onde você está, Ele sabe exatamente onde eu estou, mas quando Ele pergunta isso é para despertar em Adão, que Adão saiu da posição, que Adão não está mais no lugar que deveria estar. E é interessante que Deus é assim. Me faz lembrar agora de Elias, quando depressivo entrou numa caverna. E ali ele disse: eu não sou melhor que os meus pais. Eu quero que o Senhor tire a minha vida. E naquele momento de depressão, a frase que eu amo nessa passagem bíblica é que o anjo do Senhor se apresenta a Elias e disse: por que você está aqui? O anjo não disse para Elias: por que você está aí? Dando a entender: Elias, você está aí e eu estou aqui. Mas o anjo fala: por que você está aqui? O anjo estava junto com Elias até naquela caverna. Deus está com você até nas suas crises. Deus está com você até quando você se sente no fundo do poço. Deus está com você até quando você está num deserto. Deus está com você até quando você está num beco que você talvez mesmo entrou. Mas a pergunta de Deus é: por que você está aqui? O que Deus está dizendo para Elias, o que Deus está dizendo para Adão, aí não é o seu lugar. Mas Deus não quer apenas ir e tirar, Ele queria, e é isso que Ele expressa, que Adão tivesse consciência que ele vacilou, que ele pecou, que ele saiu da presença. Como que a gente faz o caminho de volta aplicando nos dias de hoje? É ter consciência. Como que a gente faz o caminho para casa? É o filho pródigo. Lembra da passagem do filho pródigo? Depois que desperdiça tudo, o texto diz: caindo em si, ou seja, refletiu, pensou e disse consigo mesmo: quantos na casa do meu pai vivem em condições melhores que a minha? Levantar-me-ei e irei para junto do meu pai. E quando chegar até meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Traga-me como um dos seus trabalhadores. Qual foi o que moveu nessa parábola o filho sair? É que ele teve consciência de onde ele estava. Ele teve consciência que ele estava no lugar errado. Ele teve consciência que ele mudou o seu posicionamento. E é isso que Deus espera de nós. Tenhamos consciência onde nós estamos. Assim como Adão se escondeu, hoje nós nos afastamos de Deus quando
adotamos posturas assim. Vocês estão entendendo essa mensagem? Posicionamento para a minha vida e para a sua vida. Quando é que nós saímos do posicionamento que o Senhor nos colocou? Desobediência, o caso de Adão. Primeiro ponto, desobediência. Quando escolhemos seguir nossa própria vontade, em vez da vontade de Deus, pecamos e nos afastamos de Deus. Quando desobedecemos, quando não damos ouvido à voz do Senhor, o que nos afasta, o que nos tira do posicionamento? Vergonha e culpa. O pecado nos faz sentir indignos diante de Deus. E em vez de nos arrependermos, muitas vezes tentamos nos esconder dele. Porque às vezes somos tentados e a pessoa cai. E aí Satanás usa uma outra estratégia. Agora que você caiu, agora que você saiu, agora que você está longe, você não tem que voltar. Você não é mais digno. Você não é mais merecedor. E aí, o que nos afasta do Senhor? Vergonha e culpa. O que nos afasta do Senhor? Falta de oração, falta de comunhão. Quando deixamos de buscar a Deus regularmente, nossa percepção espiritual se torna fraca. E nós acabamos nos enfraquecendo e nos afastando do Senhor. Então nós precisamos vigiar a nossa vida. O que nos afasta, o que nos tira do posicionamento que nós deveríamos estar? A autossuficiência. Satanás disse para Eva: se você comer do fruto, você será igual a Deus. Deus nunca disse isso. Mas ela foi na conversa de Satanás. Então, se eu comer esse fruto, eu não vou precisar mais de Deus. O que nos afasta de Deus? A autossuficiência. Tem gente achando: não, eu posso, eu consigo, eu posso viver a minha vida sem Deus, eu posso fazer as minhas coisas, eu sou capaz. Temos hoje uma ideologia que massageia o seu ego, né? Ideologia coach, vai, você consegue, você pode, você é um furacão, você faz tudo. Você pode em Deus, sozinho, eu e você não somos nada. E às vezes a autossuficiência, a vaidade, a arrogância no nosso coração nos afasta de Deus e nos tira do posicionamento aonde Deus quer nos ver, aonde Deus quer se encontrar conosco, onde Deus quer ministrar bênção sobre a nossa vida. O que nos tira da presença de Deus? Muitas das vezes a influência do mundo. Vivemos num mundo que combate. A ideologia do mundo é completamente anticristã. Então o mundo não quer que você fique firme na presença de Deus. O mundo não quer que você fique firme na igreja. O mundo não quer que você gaste tempo de oração. O mundo quer que você viva na vaidade. O mundo quer que você viva segundo os impulsos do seu coração, fazendo o que você quer, vivendo do jeito que você quer. E existem pessoas que vão estar te aplaudindo e dizendo: vai, é isso mesmo, é assim mesmo, pode ir, seja feliz, aproveite, viva o agora, viva o momento. Mas isso nos tira do posicionamento que deveríamos estar para Deus agir na nossa vida. Vocês estão entendendo, amém? Então o posicionamento sempre vai definir. Guarde isso. O meu e o seu posicionamento sempre vai definir como a voz de Deus vai chegar até nós. É o seu posicionamento que vai definir. Se você tem um coração quebrantado, a voz de Deus, ainda que seja para correção, você vai receber essa voz. Agora, dependendo do nosso posicionamento, a gente muitas das vezes não vai conseguir assimilar isso. Então, o meu e o seu posicionamento. João, o apóstolo João, em um lugar de provação, preso na ilha de Patmos, ele teve a visão das coisas de Deus e o seu posicionamento, ele estava ali como servo do Senhor. Deus revela a ele o Apocalipse. Entende? Ele está preso, ele está isolado numa prisão, numa ilha, mas o posicionamento dele diante de Deus continua o mesmo. Entende como não é geográfico? Você está me entendendo isso? Entende que você pode estar passando por uma situação terrível, mas ainda assim, no meio da dor, no meio da crise, no meio da luta, no meio da perseguição,
perseguição, no meio da peleja, você pode estar no posicionamento do seu coração voltado para o Senhor, e aí mesmo nesses lugares, mesmo nessas situações, o Senhor vai te falar e a voz dele vai ser audível a você. Então não é a condição geográfica, é o seu posicionamento diante do Senhor. E eu preciso sempre trazer isso para a nossa fixação nessa noite, porque muitas das vezes mudamos o nosso posicionamento. Por que muitas das vezes começamos bem e desanimamos? Por que muitas das vezes o fervor vai embora, a vontade vai embora, o amor vai embora, o interesse pelas coisas de Deus vai embora? Por que muitas das vezes deixamos o nosso coração se encher com tantas coisas e ficamos achando que não vai ter problema? Mas tem problema sim. Isso atrapalha, isso interrompe a nossa comunhão com o Senhor. E para a gente encerrar a terceira consideração, olhando para esse texto, a voz de Deus só vai voltar a agradar quando o posicionamento voltar a ser o que era antes. Está entendendo? O que nós estamos aprendendo? Enquanto Adão estava no posicionamento, ele ouvia Deus, tinha comunhão com Deus, o fluir de Deus acontecia na vida dele. Adão mudou o posicionamento, Deus continuou mesmo. Deus não vai mudar porque você mudou. Deus não vai abrir uma exceção para você. Ah, não, mas no meu caso Deus vai... Não. Deus não vai abrir uma exceção para você. Você está no seu posicionamento alinhado com o Senhor, está recebendo bênção, está tendo comunhão. Você sai desse posicionamento, Deus vai vir, Ele continua onde você está. Mas você só vai conseguir, aplicando para os nossos dias, voltar a usufruir daquela plenitude, daquela comunhão, quando você ajustar o seu posicionamento. Vocês estão me entendendo, amém? Ajustar o posicionamento. Muitas pessoas estão tendo dificuldade em compreender a voz de Deus, ou talvez a voz de Deus esteja causando incômodo. Qual é o caminho para voltar a ouvir a voz de Deus como antes? De uma forma que não sinta-se desconfortável, não se sinta acusado, não se sinta com medo quando Deus falar. Porque às vezes estamos ouvindo a voz de Deus. Entenda, Adão não deixou de ouvir a voz de Deus. Mas a voz de Deus agora dava medo. Então tem gente que está ouvindo a voz de Deus, mas está com medo. Ai de mim, quando Isaías vê Deus, ele vai dizer, ai de mim, eu vi Deus, mas eu me vi também. Então quando é que a voz de Deus não vai mais gerar medo, ou acusação, ou pavor na minha vida? Quando eu corrigir o meu posicionamento. E essa parte da mensagem está falando então de restauração. Ajustar a rota. Todos nós, esse texto de Adão, para exemplificar uma realidade nossa hoje. Todos nós em algum momento saímos às vezes da rota. Como disse, não foi culpa de Deus, não foi porque Deus que decretou aquilo, não, foi nossas atitudes, nossa responsabilidade. Mas louvado seja o nome do Senhor, que é possível consertar a rota. Você crê nisso? Há tempo de restauração, há tempo de voltar ao posicionamento diante do Senhor, há tempo de viver o que um dia você viveu, há tempo de experimentar aquilo que um dia você experimentou, há tempo, o seu ministério, a sua vida não está perdida, não está acabada por algo que aconteceu. Não!
continua aqui. E continua disposto a te abençoar, a te restaurar, a restaurar a comunhão. Para você ouvir a minha voz sem medo, sem acusação, sem pavor, para que você não tenha que se esconder ou inventar desculpas. Tudo que eu e você precisamos é corrigir o nosso posicionamento. E a gente corrige o nosso posicionamento dizendo: Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei, eu me enganei, eu fui afoito, eu fui impulsivo. Eu agi sem pensar. Eu agi pelas circunstâncias. Eu agi por pressão, eu agi por conveniência. Mas eu quero a tua presença. Quero voltar de novo a ouvir sua voz. Quero voltar de novo àqueles encontros. Aquelas orações regadas a lágrimas. Aqueles momentos de entrega e de visitação. Se isso se perdeu na sua vida, Deus está dizendo: onde você está, meu filho, porque eu estou aqui te esperando, meu filho, minha filha, e tudo isso pode ser restaurado, tudo isso pode mudar. Não é o fim. Eu estou aqui. A voz de Deus continua a mesma. Os milagres do Senhor, as experiências que você já teve com o Senhor, que você já viveu na presença do Senhor, isso não foi apenas para um período da sua vida. Deus não descarta ninguém. Mas Ele está dizendo: volte, se posicione. Se você ler o Salmo 73, Asaf, o legítimo levita, ele está numa crise. No início do Salmo 73, ele está dizendo: quanto a mim, meus pés quase vacilaram. Quanto a mim, eu quase me desviei. Asaf começa a dizer: eu comecei a olhar para os outros e deixei de olhar para Deus. Eu comecei a olhar para as circunstâncias, eu comecei a ver o ímpio prosperar. Eu comecei a ver as pessoas que não temem a Deus aparentemente felizes. E eu comecei a olhar para a minha vida. E eu comecei a não ter mais sentido na minha vida. E ele fala: eu quase me desviei. Eu quase me perdi porque eu fiquei olhando para os outros. Contextualizando, hoje a gente fica olhando nas redes sociais. E nas redes sociais todos os casais são felizes. Todo mundo está feliz, está sorrindo. Todo mundo está com dinheiro, todo mundo está curtindo. Todo mundo está bonito. E a gente fica olhando para isso, a gente olha para a nossa vida e eu, como é que eu estou? Aí a gente olha para as nossas mazelas, para as nossas lutas, para as nossas dores, nossos problemas que enfrentamos em casa, na família, na igreja, no trabalho, na sociedade, olhando para a nossa vida financeira, olhando para a nossa vida física, biológica, e a gente vê todo mundo é abençoado, menos eu, todo mundo está feliz, menos eu. Asaf entrou nesse dilema. E ele fala: quanto a mim, quase me desviei. Mas o Salmo 73, versículo 17 vai dizer assim: até que eu fui ou entrei no santuário de Deus. Até que ele reajustou a rota. Até que ele mudou o posicionamento. Quando ele saiu do posicionamento dele, ficou olhando para a vida dos outros. Mas quando ele ajusta, e aqui o ajustar dele é: até que eu entrei na presença de Deus. E quando ele entra na presença de Deus, o coração deles é avivado. Quando ele entra na presença de Deus, ele vai dizer: por
passado, ele começou a valorizar o Senhor, o tesouro que ele tinha na vida dele. A inspiração voltou para Asaf. Mas por quê? Quando ele se volta, muda a posição dele e vai para a presença de Deus. Capítulo 5 de Isaías está um pistoleiro atirando para todo mundo. Ai de você, tem mais de 10 ais. Mas ele vai dizer, no ano que morreu o rei Uzias, eu entrei no templo e os meus olhos viram o Senhor assentado num alto sublime trono. E os serafins voavam ao redor dele. Eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os seus rostos. E eles diziam: Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. No momento que um rei morre, no momento de dificuldade, no momento de perversidade do povo, no momento que Isaías só acusa os outros, agora ele não diz mais ai de você, ele diz ai de mim. Ele se volta para ele mesmo, porque quando ele se posiciona e vê o Senhor, porque é assim, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus mostra quem nós somos. E ele diz: ai de mim, porque os meus hábitos são impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram no Senhor. E quando ele volta para a posição, não saímos da mensagem, quando ele se posiciona novamente, vem o querubim com uma tenaz, uma ferramenta de ferro para pegar brasas, pega uma brasa e toca em Isaías, restaura ele. E ele se levanta, porque ele voltou para o posicionamento. E Deus diz: a quem enviaremos e a quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus restaurou ele porque ele voltou ao seu posicionamento. Aonde você está, Adão? Aonde você está, meu irmão, minha irmã? Para poder experimentar novamente aquilo que Deus quer fazer, que é agir, precisamos voltar ao nosso posicionamento. Precisamos reconhecer e se humilhar perante o Senhor. E isso é um passo importante para a gente voltar a esse posicionamento. Adão perdeu o cargo no Éden, foi demitido. Os benefícios que ele tinha no jardim, boa parte deles foram cancelados. A terra passou a ser amaldiçoada por causa de Adão. O leão agora corria atrás dele para devorá-lo. Antes era só um gatinho mimado, agora é uma fera querendo comê-lo. Mas até nesse momento de dificuldade, a graça de Deus é mostrada ali no Éden. Porque Adão pega algumas folhas de árvores e faz uma roupa, porque o pecado é a nossa vergonha. Sabia disso? A vergonha ali não é a nudez, a vergonha é o pecado. É por isso que a gente tem vergonha de ficar pelado. Tem gente que não tem vergonha, porque o pecado, a nudez nos dá constrangimento. E Adão pega umas folhas de palmeiras e se cobre. E Deus chega e diz: isso não está bom, porque a folha da árvore vai acabar. A folha da árvore deixa a gente ter mais carro, a gente tem mais dominação. Isso não é
fez para ele peles de animais. Deus ali precisou matar um animal para cobrir a vergonha de Adão. Esse animal sacrificado em prol do pecado do outro já simboliza quem? Cristo. O Cordeiro do pecado. Aquele que morreu por nós. Para nos dar condições hoje de voltarmos, de reajustarmos a rota, de nos alinharmos com a vontade de Deus. Ele garantiu o perdão dos nossos pecados, então o que cumpre a nós é dizer: Senhor, me perdoa. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, todavia, se pecardes, tendes um advogado, Jesus. Pastor, eu saí da rota, eu mudei o meu posicionamento. Como eu faço? Arrependa-se, confesse ao Senhor e volte. Diga: Senhor, eu quero voltar. Jesus disse lá para a igreja do Apocalipse: lembra-te de onde caíste, retorna às primeiras obras, continua de onde você parou. Olha o que aconteceu na trajetória da sua vida e o que mudou, o que interferiu na sua vida, que você saiu do posicionamento. A palavra é: lembra-se, arrependa-se, volta e recomeça. Deus é o Deus da segunda chance, amém, queridos? Muitas das vezes da terceira chance, da quarta chance, porque Ele é misericordioso. Então Ele tira ali Adão, e já disseram, Adão não morreu imediatamente. Adão não morreu imediatamente, mas ele perdeu os benefícios. Deus não queria mais que ele estivesse ali. Deus fechou ali o jardim, botou querubins protegendo a árvore, e Adão teve, e essa é a parte final, Adão teve que viver agora a sua vida dali para frente. Nasceu Caim, Abel, houve o primeiro homicídio. Depois a Bíblia fala que Adão viveu mais 130 anos e teve um filho chamado Sete. E com 130 anos, Adão teve esse filho chamado Sete. E depois desses 130 anos, Adão viveu mais 800 anos. E a Bíblia diz: e morre Adão, depois de ter filhos e filhas, com 930 anos. Mas na coerência do texto, eu fico imaginando esses 830 anos, ou 930 anos, ou 800, ou um pouco menos, que ele viveu agora, sem aquela experiência do jardim. Será como é os finais da tarde agora para Adão? Cadê Deus? Não vem mais falar comigo. Era mais ou menos nesse horário. Cadê aquela presença? Daquele jeito não tem mais. Cadê aquela comunhão? Não tem mais daquela forma. Deus não desamparou Adão, mas como era lá no início, não teve mais. E eu fico imaginando as tardes, as manhãs. Fico imaginando Adão correndo de algum animal selvagem, dizendo: eu dei um nome para eles não eram assim comigo. Porque é isso que o pecado faz na nossa vida. Gera problemas. E Adão teve que viver com isso, sem a presença do Senhor. O Paulo César Baruch, inspirado nessa passagem, ele tem uma canção que ele fala como se fosse Adão. Ah, que saudade
de ouvir a tua voz na viração do dia. Se eu pudesse, eu voltaria atrás. Eu não faria tudo o que eu fiz. Eu troquei essa comunhão. Que saudade de caminhar contigo pelo jardim, de ouvir a sua voz. Que vontade de voltar no jardim da inocência. Adão não pôde voltar lá, mas a nossa comunhão, se um dia foi quebrada, ainda hoje a gente pode voltar a experimentar o que a gente podia experimentar. Porque Deus restaura vidas nessa noite. Só não vai poder restaurar quando alguém estiver lá no inferno. Talvez no inferno essa canção seja cantada. Que saudade no culto. Que saudade de ouvir alguém pregar. Que saudade de entoar louvores. Que saudade de servir a Deus. Como era bom, por que desperdicei, por que eu brinquei, por que eu me afastei. Que saudade. Que essa saudade seja gerada no nosso coração enquanto estamos vivos. Porque enquanto estamos vivos, existe a graça do Senhor para nos alcançar. Enquanto estamos vivos, podemos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, me perdoa, me restaura, me ajuda. Enquanto estivermos aqui e antes de Jesus voltar, a restauração é possível. Plenitude é certo, mas Deus tem a presença dele para te consolar e te confortar. Deus tem a voz dele para você ouvir e se guiar. Deus tem um caminho para você trilhar. Deus tem dons e talentos para depositar na sua vida. Deus restaura o seu ministério, restaura a sua vida, te levanta, ergue a sua cabeça e te diz: vai. Nossa história não precisa terminar como a de Adão. Porque assim como por um homem entrou o pecado e por ele a morte, o segundo Adão, Jesus, ele veio e nos representou. Assim como Adão nos representou e falhou, Jesus veio, nos representou e foi vitorioso. E nele temos perdão. E nele temos restauração. E nele podemos voltar a viver aquilo que ele planejou para a nossa vida. Podemos restaurar nossa vida e continuar a nossa caminhada. Para nós orarmos, se você pode, coloque-se de pé. Eu não sei, Deus falou muito no meu coração nessa mensagem, mas eu não sei como Deus falou no seu coração essa mensagem. Mas é para dizer, se você esquecer tudo que eu falar, não saia da posição. Não saia do lugar que Deus te colocou. E volto a dizer, não é um lugar físico, não estou falando da igreja, estou falando de uma posição de comunhão com Deus. Amém? Não saia desse lugar de comunhão com Deus. Qualquer coisa que vier interferir na sua vida para tirar essa comunhão, repreenda, fuja, afaste, rejeite. Priorize a comunhão, priorize a sua posição diante de Deus. Mas se por acaso você sair, o carro vai voltar, porque o Senhor te espera. E você vai voltar e estar dizendo: filho, eu estou aqui te aguardando. Filho, eu estou aqui te aguardando. E aí vai ter cura, ali vai
ter bálsamo, ali vai ter consolo, ali vai ter direção. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Bom estar na tua presença, bom é ouvir a tua voz. Te louvamos, Senhor, porque mesmo quando nós erramos e saímos e mudamos a nossa rua, o Senhor ainda nos chama, a sua voz ainda ecoa nos nossos ouvidos. O Senhor não vigila, mas o Senhor continua a levar as projetos caminhar contigo na nossa vida, no nosso dia, Senhor. Não queremos nos afastar de ti, Senhor. Nos ajude a permanecer firme na tua presença, Senhor. Mas porventura, Deus, estamos aqui, nós somos melhores que ninguém. Se porventura, por algum motivo, Deus, bastante. Se porventura, por algum motivo, saímos da ação que devemos estar, a sua voz, Deus, ainda ecoa em nosso. Continua me chamando para uma vida de compromisso. Deus faz isso na nossa vida nessa noite. Essa Deus levanta aqueles que porventura estão caídos, abatidos. Renova as forças, alinha a nossa rota, o nosso posicionamento. Nós não queremos, ó Deus, depois de ver de um passado, nos lamentar, não tivemos e hoje não temos mais. Mas nós queremos, ó Deus, enquanto estivermos aqui, mesmo com lutas, com dificuldades, nós queremos estar na tua presença, nós queremos ouvir a tua voz. Nos ajude, sim. Nos ajude a voltar, a quebrantar o nosso coração. E nessa noite o Senhor venha também restaurar, se porventura existem pessoas que precisam ser restauradas. Que haja essa restauração para a honra e para a glória do teu nome. E que o seu nome seja glorificado. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém. Você pode se sentar. Queridos que estão em casa, Deus